começar lá. Olá pessoal, sou o Fábio Ribeiro, executivo de vendas aqui da Hamper. Hoje eu estou tendo o prazer de conversar com o Paulo lá do Econodata. Se apresenta um pouco aí, Paulo, deixa o pessoal te conhecer para quem já não te conhece, né, que é bem difícil. Legal, bacana. Em primeiro lugar, Fábio, muito obrigado pelo convite aí, obrigado pelo pessoal da Hamper pela oportunidade da gente bater esse bate-papo, falar bastante sobre prospecção B2B. Eu sou Paulo Kriser, sou CEO da Econodata. A Econodata é uma ferramenta que ajuda as empresas a prospectarem de uma forma muito mais assertiva, né? A gente faz isso por meio de uma plataforma de prospecção B2B, onde você pode selecionar diversas empresas no universo de 20 milhões de empresas, cobrindo praticamente todas as empresas do Brasil, né? Hoje a gente chega aí numa base de quase 250 clientes, incluindo grandes contas, né, que a gente conquistou aí ao longo dessa história. A gente conquistou Google, é nosso cliente hoje, Uber é nosso cliente. Oi. Paulo, só me dá um minutinho que eu acho que aconteceu alguma coisa aqui. O que está acontecendo é que a gente está conversando e o pessoal está ouvindo a gente muito baixo. Bom, pessoal, só me dá um minuto, por favor. O pessoal aqui do time já está trabalhando nisso. A gente só vai corrigir aqui o áudio. Só um minuto, por favor. É o meu fone. Aqui tá ok. É o meu que tá baixo? É, o teu que tá baixo. Não, dele também tá. Vai entrar a configuração lá. Ele tá configurando. Vamos lá, peraí. Melhorou agora? Paulo, fala alguma coisa só para ver se melhorou das duas frentes. Aí, pessoal, melhorou aí o som? Tá ok? Pronto. Agora melhorou. Vamos lá. Legal. Beleza. Eu acho que no webinar a coisa que mais acontece nos primeiros momentos é esse tipo de situação. Bom, o Paulo estava acabando de se apresentar. Vamos lá, eu acho que vale a pena você compartilhar todo esse pitch aí que faz sentido o pessoal saber. Bacana, então, continuando aí, né, pessoal, eu sou Paulo Kriser, sou CEO da Econodata. A Econodata é uma plataforma de prospecção B2B que ajuda as empresas a prospectarem de uma forma muito mais assertiva. A gente faz isso por meio de uma plataforma onde você pode selecionar exatamente o seu público-alvo para prospectar. A gente tem uma base com 20 milhões de empresas, né, na nossa plataforma, onde você pode selecionar utilizando vários filtros para encontrar o seu público-alvo. Hoje a gente tem uma base aí de praticamente 250 clientes, incluindo grandes contas que a gente conquistou ao longo da nossa história, como Google, né, que a gente conquistou no início desse ano, Uber também é nosso cliente, Citar Telecom, TOTUS, Tecnisa, e a gente tem aí diversas outras contas bacanas aí para compartilhar. Rapidamente falando, a gente foi investido pelo Grupo Telefônica por meio da Wayra, que é a aceleradora de empresas da Telefônica, é o braço de Venture Capital da Telefônica, em conjunto com o Startup Brasil, que foi um fomento que a gente recebeu do governo federal. Então nós recebemos também esse investimento lá no início, participamos de 2 programas Scale Up da Endeavor, fomos selecionados para esses programas, e hoje a gente está aí ajudando o mercado a prospectar de uma forma muito melhor. Sensacional, sensacional mesmo. Bom, eu acho que sempre faz sentido no começo de uma conversa abrir agenda. Eu acho que o maior ponto aqui, que eu até vinha conversando com o Paulo, é trazer para vocês um conteúdo bem prático de por que eu faço outbound até o momento de, ok, o meu outbound já foi feito. Então, eu queria começar. A gente baseou aqui, basicamente, a gente definiu algumas perguntas mais como temas centrais para começar e guiando essa nossa conversa. E de início, Paulo, eu devo fazer em torno aí de umas 90, 100 demonstrações, e uma das coisas que eu mais ouço é quando eu começo a conversar com um gestor de vendas, muitas vezes não é nem um gestor, é o famoso empreendedor, aquele cara que faz tudo dentro da empresa. A coisa que eu mais ouço ele falar é: Fábio, eu não preciso prospectar ainda, mesmo a pessoa vindo atrás da minha solução, ela fala que não precisa
tanto de prospecção, já que ela já tem um nível de geração de lead bem bacana, ela tem alguns contatos que ela consegue usar da rede, ela consegue indicação dos próprios clientes, isso é um dos maiores pontos. Normalmente eu rebato com ela falando, o grande ponto da indicação é que em um momento ela acaba secando, não dá para você basear uma operação totalmente em indicação, em relacionamento. O que eu queria saber de ti, Paulo? Quando você acha que é o momento ideal para uma empresa começar a falar de outbound? Tem ali alguns momentos que você, se você está passando por isso ou aquilo, é melhor você começar a pensar em prospecção. Legal, bacana. Vamos lá, tem diversos gatilhos que vão estimular o uso de fazer um outbound sales, de fazer uma prospecção ativa, né? O primeiro deles e mais óbvio é aumentar a sua geração de leads. Né? Se você já está com seus canais atuais esgotados, não consegue crescer nos seus canais inbound e está precisando crescer a sua empresa, você pode abrir um novo canal de prospecção outbound justamente para a geração de novos leads. Né? Então, sim, acho que abrir esse novo canal aí via outbound é uma ótima opção. Outra questão muito importante é quando você precisa atingir decisores de empresas maiores. O fluxo inbound é muito difícil você conseguir atrair a atenção de um decisor de uma média ou grande empresa. Você pode ter um conteúdo no seu blog, uma landing page, enfim, mas é muito difícil esse cara chegar até você via o conteúdo. Né? Então, se você quer atingir decisores, né, de níveis hierárquicos maiores, o outbound acaba sendo um bom momento. Uma boa metodologia para você fazer isso. Então, acho que se precisa atingir decisores de níveis hierárquicos mais altos e de empresas maiores, o outbound é um bom caminho. Outra questão também, que acaba sendo um gatilho, né, é quando você trabalha com um ticket mais alto. Se você trabalha com um ticket muito baixo, ok, o inbound acaba satisfazendo, você vai atingir empresas menores, e o inbound acaba tendo um CAC, né, um custo de aquisição de cliente menor. Mas se você trabalha com um ticket mais alto, tem um produto com valor mais alto, o outbound acaba sendo uma opção melhor, né, ele tem um CAC maior, vai ter um custo maior, mas como o seu ticket é maior também, acaba conseguindo cobrir esse CAC, né, o LTV sobre o CAC acaba ficando positivo. Então, eu acho que é uma boa alternativa aí, utilizar o outbound quando você tem que trabalhar com tickets mais altos, né? E essa é a abordagem mais direta, né? Que acaba funcionando de uma forma que você vai até o lead. Então, acho que é uma boa metodologia de se trabalhar em muitos desses casos aí que a gente está falando, né? Ele tem, claro, tem desvantagens, né, Fábio? Como, por exemplo, ele é interruptivo, né? Você liga ou envia um e-mail, você está fazendo um marketing de interrupção, né? Ele é mais agressivo. Então, claro, ele tem essas desvantagens, mas por outro lado tem todas essas vantagens que foram comentadas e que acabam justificando o uso de se fazer outbound. O grande ponto aqui, principalmente quando as pessoas vão me abordar para falar sobre outbound, parece que é uma briga, né? Ou inbound ou outbound, e o maior ponto que eu tento pregar é que não é um ou outro, dá para a gente trabalhar com os dois, mas principalmente para essas pessoas que eu converso aqui dentro, são pessoas que nem estão fazendo o inbound. Eu gosto de trabalhar em duas pontas, principalmente o inbound ele já vem sido amplamente explorado, já faz bastante tempo, inclusive com a RD, desde 2011, mais ou menos, o pessoal já vem evangelizando muito o mercado, e hoje tem muita gente fazendo, e muita gente sem saber muito bem o que fazer, então acaba que o canal do inbound está começando a ficar saturado se você não tiver predisposto a investir bastante coisa. É verdade. E somado com isso, é exatamente o que você estava comentando. Tem muitas pessoas, dependendo de quem é o seu decisor, que é difícil você conseguir chegar nessa pessoa, é difícil você conseguir endereçar um conteúdo que você vai converter ela, vai começar a nutrir e você vai conseguir efetivamente converter ela dentro do seu time comercial. O que eu estava pensando aqui? Você acabou de falar sobre ticket médio. Eu acho que ticket médio ele vai determinar muito se faz sentido ou não você conseguir
usar o outbound de uma forma escalável e tudo mais. O que eu queria introduzir aqui? Tem um termo que você e o Ricardo, ano passado, vocês fizeram um webinar, eu vi, foi bem bacana, e você e o Ricardo bateram muito na tecla lá do afiando o machado, de se preparar antes, ao invés de você simplesmente pegar uma árvore, pegar seu machado e sair marretando até você conseguir derrubar. O ideal é você se preparar para conseguir dar uma única machadada para derrubar aquela árvore. Qual que é o ponto que eu queria trazer? O que você acha que é interessante uma pessoa que tá ok, eu acredito que eu vou começar a fazer outbound aqui, o que você acha que é interessante essa pessoa começar a colher de informações para se preparar para fazer efetivamente o outbound? Legal, bacana. Antes de se fazer uma prospecção ativa, é necessário se ter uma série de passos, né? Se executar uma série de passos para se preparar bem, não é sair prospectando. E eu acho que o primeiro deles, Fábio, o que a gente tem que dar muita atenção é não dar tiro para tudo que é lado, né? Então, se ter foco, assim, realmente focar, achar a sua persona, né? Achar o que a gente chama de ICP, o Ideal Customer Profile, ou perfil de cliente ideal. Então, você primeiro tem que conhecer bem o seu ICP antes de se sair prospectando. Então, antes de se prospectar, é necessário uma etapa de inteligência de mercado para se achar bem o ICP, né? Então, esse é um ponto crucial, assim. E dentro do ICP, a gente vai trabalhar com 2 pontos, a empresa e a pessoa que a gente vai trabalhar. Tá? Então, para se definir bem a empresa, a gente aqui na Econodata, a gente divide todas as variáveis que setam uma empresa em 3 grandes pilares, né? O primeiro é definir a região, que é bem tranquilo, é cidade, estado, o Brasil todo, enfim. O setor, que a gente trabalha aqui na Econodata com o setor CNAE, que é o Código Nacional de Atividades Econômicas, né? Ele é dividido em 5 níveis, desde o mais macro, nível 1, até o mais nichado, nível 5. Ele acaba cobrindo praticamente todos os setores da economia. Também razoavelmente tranquilo de se trabalhar. E o terceiro pilar é o pilar do porte. E aí que o bicho pega, né? É difícil definir o porte de empresa, é difícil ter informação de porte de empresa. Todos os leads que chegam aqui na Econodata perguntam se a gente tem informação de faturamento da empresa, né? Mas todo mundo quer saber o quanto a empresa fatura, né? Mas essa é uma informação confidencial que as empresas não divulgam, né? E que não está disponível, né? O que a gente tem disponível são o faturamento das grandes empresas listadas em bolsa ou aquelas obrigadas a publicar balanço, sim, que somando tudo dá no total, no máximo, 30 mil empresas no Brasil. Nossa. Então é muito pouco, então não dá para se trabalhar com esse número. Então não se tem faturamento, né? O que se tem é uma variável chamada faturamento presumido, que é um sim, cálculo do faturamento estimado para aquela empresa, o quanto aquela empresa pode estar faturando, né? E ele é baseado em diversas outras variáveis, como capital social, natureza jurídica da empresa, quantidade de funcionários, todas as variáveis que também podem ser utilizadas para se utilizar como porte, né? Então, eu acho que isso define bem o porte da empresa, ou como que a gente pode trabalhar em termos de segmentação, né, para se achar o ICP. Por favor, vamos lá. Pode falar. E, além disso, Fábio, a gente tem isso é a empresa, né? E aí a gente tem a pessoa. A gente tem que definir a persona que a gente vai trabalhar dentro da empresa, que a gente define em que área que ela vai trabalhar, que área que a gente quer trabalhar com ela, né? Se é marketing, se é administrativo, se é comercial, e o nível hierárquico dela. Se ela é uma gerente, diretora, se é um C-level, enfim. Então a gente também tem que definir em termos disso, de pessoa e de empresa para se chegar no ICP, né? Chegar na segmentação ideal para se trabalhar. Mas comenta aí o que você ia falar. Realmente tem que definir uma persona, trazendo aí o conteúdo que você acabou de trazer, porque eu posso saber quem que é a empresa que eu posso prospectar, eu olho, passo na frente dela, olho, eu realmente quero vender para essa empresa, mas eu não faço ideia para quem que eu vou me dirigir lá dentro. Quando eu vou conversar com um diretor de marketing, ou vou conversar com analista de tecnologia, o conteúdo que eu vou mandar para essas duas pessoas, a mensagem que eu vou mandar para essas duas pessoas é totalmente diferente. Então, com certeza, saber quem que são os stakeholders ali, quem vai ser o decisor, quem que é o influenciador, quem que são as pessoas que podem definir se você vai vender ou não dentro da empresa, isso é realmente essencial. O
que eu estava falando agora há pouco? E aí, né, Fábio, aí a importância do outbound, né? Que é o outbound que consegue justamente ir com um tiro certeiro de sniper nessas pessoas. No inbound, o inbound você joga a rede, né? E o que vier, veio. Já no outbound você joga um arpão. Você é muito focado e ataca quem você realmente quer atacar. Você consegue ir direto na pessoa, exatamente. Um ponto que a gente bate bastante aqui dentro da Hamper, quando a gente vai conversar com os nossos clientes, principalmente o pessoal de implementação, etc., é você conseguir fazer aquele famoso gráfico lá de potencial de receita e qual que é a chance de você conseguir efetivamente ganhar aquele deal. Tem muitas empresas que eu gostaria de vender para ela, usando o mesmo exemplo, passo na porta dela, tá aí, eu gostaria de vender para esses caras. Só que a chance dele me contratar, eu vou usar alguns exemplos. Tem bastante empresa que está focado em varejo. Quando você pega um grande varejista, ele precisa que você tenha uma produção mínima por mês, ele precisa que você tenha N dados que muitas empresas pequenas não conseguem entregar isso. Se ele chegar, eu quero vender para o maior varejista aí do Brasil, a chance dele conseguir ganhar aquela venda é muito baixo, então não tem por que você ficar se concentrando. O ideal, quando a gente olha principalmente para um gráfico desse, é que você consiga olhar para todo esse mercado que o Paulo bem disse, bem dividido. Olha para ele, quem normalmente tem uma chance de me trazer um faturamento razoável e principalmente quem que é o cara que eu tenho uma alta probabilidade de ganhar. Quando você desenha ali num quadrante, você vai pegar os caras que tem maior chance de ganho, maior chance de trazer uma receita bacana para você. Tenta desenhar quem são essas pessoas. Então, igual o próprio Paulo estava falando agora há pouco eu quero uma empresa muito grande. Normalmente é o que qualquer empresa quer. Assim, antes dela identificar qual que é o público-alvo dela, primeira coisa, eu quero vender para os maiores porque esses caras têm grana. Mas não necessariamente esses caras vão estar num quadrante lá em cima. Pode ser que sejam empresas médias, sejam empresas igual aqui no nosso caso. Não necessariamente eu vou vender eu quero uma empresa grande, mas se eu pego uma empresa que tem 500 funcionários e eu não tenho ninguém no time de vendas, não faz sentido nenhum eu tentar abordar esses caras. Então, o ideal é você conseguir identificar qual que é a solução que você entrega, dentro dessa solução, onde que está o maior valor para essas pessoas. Eu acho que esse é um grande ponto para você conseguir definir quem são, qual que é esse ICP que o Paulo estava falando. Tem algum ponto para complementar, o Paulão? Ótimo, ótimo. E realmente, esse gráfico aí, ele diz tudo, né? Porque não adianta eu querer entrar numa empresa gigantesca, sei lá, vou inventar aqui, uma Ambev da vida, se o meu custo para entrar lá é muito grande. Acaba não valendo a pena. Eu tenho um CAC muito grande para entrar. Então, ela tem que me dar um retorno adequado ao custo que eu tenho de entrada, né? Então, realmente esse gráfico aí também muito bem colocado, Fábio, acaba ajudando a definir muito bem o ICP. Outra coisa legal que a gente tem é uma ferramenta chamada calculadora de mercado, que nós temos no nosso site, onde você pode entrar, ela é totalmente gratuita, então quem está assistindo pode entrar lá, está no site da Econodata.com.br, se chama calculadora de mercado, você entra lá e define a região que você quer trabalhar, né, o estado, a cidade, enfim, e o setor KNAI que você quer trabalhar, dá Enter e ela vai te devolver quantas empresas tem nessa segmentação. Então ela te ajuda a descobrir o tamanho do seu mercado, né, o seu mercado endereçável, para você ver se você está muito nichado, está muito aberto, se vale a pena trabalhar com esse mercado, enfim, isso para o Brasil todo. Então é uma ferramenta super útil, o pessoal gosta muito de utilizar, totalmente gratuita, o pessoal que quiser acessar, ela está disponível no nosso site. Sensacional, sensacional. Depois eu vou dar uma olhada, porque eu ainda não conhecia essa ferramenta, com certeza assim que sair daqui eu vou dar uma olhada nela para recomendar para as pessoas que eu converso. Legal, só para complementar, Fábio, assim, outras coisas importantes, né, para quem quer fazer prospecção ativa, uma coisa que lá o Aaron Ross, né, do Receita Previsível, aí, que vocês conhecem bem, diz, especialize a sua equipe logo que possível, por menor que ela seja. Então, se puder especializar, colocar um pré-venda, né, um SDR logo no início, um BDR logo no início, também ajuda nesse processo de prospecção, né? E ter uma estratégia bem definida.
né, se definir uma cadência, né, como é que vai funcionar a sua cadência. Cadência é a sequência de passos que são feitos para se realizar a prospecção, o número de tentativas, né? Então, você pode ter uma cadência só por e-mail, né, que vai enviando vários e-mails, um dia sim, um dia não, uma cadência só por telefone, ou uma cadência mista, que mistura e-mail e telefone, que normalmente é a mais indicada, né? Você procurar abraçar o seu prospect por múltiplos pontos, acaba tendo uma conversão melhor. Justo, justo. Tem um ponto também que eu gosto muito de analisar, principalmente aqui dentro, nas nossas vendas aqui dentro da Hamper, a gente tenta olhar, que é onde efetivamente a pessoa precisa ter o seu produto ou se é só legal ter o seu produto, o famoso nice to have, must have. Quando eu foco em pessoas, quando a minha solução é bacana para ela ter, é só legal, é uma solução que muitas vezes você contrata porque está todo mundo ali da roda que você frequenta utilizando, é muito normal com que o primeiro vento que bateu mais forte, essa pessoa simplesmente cancela, porque ela não precisa da sua ferramenta. É legal para ela ter, mas ela consegue sobreviver. O grande ponto, aí eu trago mais para quando você já começou a fazer suas vendas, você já tem uma noção um pouco mais clara de clientes, começar a analisar quem efetivamente não cancela o seu serviço, quem efetivamente precisa do seu serviço. Porque quando você consegue encontrar quais são os públicos que efetivamente precisam lá da sua solução, é aí que você precisa focar. É aí que você vai concentrar sua prospecção, porque com certeza você vai conseguir aumentar suas vendas. E claro, eu preciso adequar meu time para conseguir fazer essa prospecção. Muitas vezes eu acho que... Eu vou te dar um exemplo aqui. Tem bastante pessoas, principalmente ISO 9001, o pessoal chega, olha, eu vendo uma consultoria X e eu quero encontrar uma pessoa que cuide de ISO 9001. A pessoa é muito específica lá dentro e a pessoa não fala para o mundo que ela, sei lá, é a pessoa que cuida de ISO 9001 lá dentro da empresa dela. Qual que é o grande ponto? Se ela não for identificável, se ela não for endereçável, é difícil. Toda a estratégia que o Paulo acabou de citar, o ponto da cadência, você pode ter a melhor cadência pré-definida, mas você não consegue identificar e endereçar para essa pessoa. Então, o legal aqui, principalmente quando a gente vai começar a fazer uma estratégia outbound, e um ponto que eu deixo, não é uma única vez que eu vou definir aqui uma estratégia de outbound e vou seguir ela pro resto da vida. É uma coisa que pelo menos ali de uns 3 em 3 meses você tem que ficar revisitando. Mas o ponto identifica o segmento, identifica o porte, que o próprio Paulo comentou que muitas vezes é difícil, mas pelo tamanho, pela quantidade de funcionários, dá para a gente encontrar essas pessoas, correto, Paulo? Sim, quantidade de funcionários já ajuda bastante, é uma boa, o que se chama, né, de proxy para porte, uma boa estimativa para porte. Dá para utilizar. Alguns clientes preferem faturamento presumido, mas quantidade de funcionários pode ser utilizado para porte, sim. O ponto é que você consiga. Eu sei que eu vendo bem para essa pessoa, mas eu tenho que entender como eu consigo achar. Quando eu consigo definir isso, aí sim a gente vai para uma próxima etapa, aí sim a gente vai começar a pensar em... Tá, ok, eu sei que eu posso prospectar esse perfil de pessoas, mas como que eu vou fazer uma lista, como que eu vou construir um funil para que seja previsível a minha geração de MQL, de SQL, de contatos que estão entrando ali dentro do meu funil de vendas. Deixa eu ouvir de você, Paulo, o que normalmente você recomenda para geração de listas? O que a pessoa que está ouvindo a gente aqui pode sair agora e fazer para começar a construir listas de prospecção? Legal, bacana, bacana. No Brasil são 20 milhões de CNPJs, né, Fábio? Então, tem aí empresa, praticamente uma empresa a cada 10 habitantes. Se torna o país um dos países mais empreendedores do mundo, né? Então, tem muito CNPJ criado. Apesar disso, a gente tem uma carência muito grande de listas no Brasil, de dados de qualidade para prospecção. Nos Estados Unidos, esse mercado ele já é muito mais maduro,
tem várias empresas lá trabalhando, fornecendo dados para prospecção, como ZoomInfo, Hoovers, Dun & Bradstreet e diversas outras. Então, esse mercado lá já voa na frente, e aqui a gente ainda tem uma carência desse tipo de informação. A Econodata foi uma das primeiras empresas a surgir, fornecendo esse tipo de plataforma de prospecção com dados, né? E justamente para suprir essa carência, né? Outro dado interessante é que no Brasil são 6 milhões de MEIs, microempreendedores individuais, né? E são 630 mil empresas com mais de 10 funcionários. Você vê que daí já afunila bastante, né? De 20 milhões foi para 630 mil empresas um pouquinho maiores, assim. Então, o que a gente pode fazer dentro desse cenário para construir listas de prospecção? Tem formas gratuitas de se fazer isso, tá? E aqui a gente, por incrível que pareça, é uma mina de ouro. Tem uma mina de ouro na internet para se criar listas de prospecção. Vamos lá, então. Um dos sites, dos potenciais fontes de dados para essas listas é o próprio site da Receita Federal. Né? Lá tem todas as empresas do Brasil, tem os 20 milhões de CNPJs, e você consegue os dados ali do cartão CNPJ de cada empresa. Tem uma série de limitações essa fonte, como, por exemplo, o número de telefone que está lá, normalmente é o número do contador. Então, é um número errado. Você não vai conseguir atingir a empresa pelo telefone. Né? Então, mas enfim, você consegue o nome das empresas lá e o setor que elas atuam. Do site da Receita Federal, a gente pode partir e ir para outros sites, como, por exemplo, esqueci o nome agora, o site da Transparência. Boa. Que é um site muito bacana, que fornece dados também de empresas, só que além disso, ele fornece dados do faturamento das empresas junto ao governo federal. O quanto essas empresas participaram de licitações junto ao governo. Com isso você consegue já ter uma estimativa de porte, né? Sabendo quanto aquela empresa faturou junto ao governo. E aí nós temos uma mina de ouro que são as associações e sindicatos aqui no Brasil. Então esses sites são muito legais, porque lá tem o nome da empresa, tem o telefone, muitas vezes atualizado, e às vezes até um e-mail e o contato de um diretor. Né? E o legal é que esses sites são segmentados. Por exemplo, eu tenho o Sindicato das Indústrias Têxteis de São Paulo. Então, se você vai prospectar a indústria têxtil de São Paulo, está lá a sua fonte montadinha pronta. Né? Ou eu tenho aqui no Sul, né, eu estou em Porto Alegre, tem a Associação das Indústrias de Metal Mecânica da região de Caxias do Sul, do interior. Então, quem vai prospectar esse tipo de empresa, já está lá o site montado. Inclusive, esse site tem informações como quantidade de funcionários e porte das empresas. Ótimo. Então, esses sites, se você pesquisar no Google, esses sites de associações e sindicatos são uma mina de ouro para quem está prospectando e quer criar suas próprias listas. Tá? O problema é você trabalhar com muitos desses sites e ter que compilar essas listas tudo na mão. Né? Aí existe até agora, gostam de inventar sopa de letrinhas, né? Tem o SDR, tem o BDR, e agora surgiu o tal do LDR, que é o List Development Representative, é o cara responsável pelas listas, né? Então é o cara que... Você sabia dessa, Fábio? Não, eu já conheço alguns DRs, mas o LDR esse eu não conhecia, não. Tem essa agora. Então os caras inventam sigla para tudo, né? E o LDR, ele é o cara que vai montar essas listas, né? Vai compilar as listas, vai higienizar, vai deixar a lista limpa, deixando os dados corretos, para daí sim passar para um SDR ou um BDR trabalharem de forma mais assertiva. Então, isso é o que a gente pode fazer aí para conseguir trabalhar em termos de montagem e criação de listas de forma gratuita. E daí tem ferramentas que extraem dados dessas listas e procuram automatizar esse processo de compilação desses dados. Né? Uma delas, uma ferramenta gringa, só para citar uma aqui, se chama Import.io, que ela puxa esses dados como um crawler, né? Raspa os dados do site e tabula, deixa tudo no Excel bonitinho para você poder trabalhar. Tá? Então essas são algumas formas de se trabalhar com listas gratuitas. E aí nós temos as ferramentas pagas, né? Que vão fornecer esses dados normalmente de uma forma mais assertiva, de uma forma mais completa. Você vai economizar muito tempo e só tem um investimento dessas ferramentas, né? A Econodata é uma dessas ferramentas que fornece já os dados prontos, né, compilados
os números de telefone assertivos para os nossos clientes estarem trabalhando. O grande ponto, tem um ponto que, quando a gente fala principalmente de vendas, é uma área que muitas vezes é glamourizada, e eu não sei por que glamourizar isso, porque, nossa, eu sofro demais aqui dentro, mas o ponto é, o que é glamourizado no vendedor é exatamente esse sofrimento que eu comentei. Parece que o vendedor bom é aquele que sofre, ele tem que sofrer muito para conseguir bater meta. Se ele estiver batendo meta de uma forma ok, se ele estiver tranquilo, se ele estiver conseguindo dormir à noite, é porque ele não está trabalhando bem, ele está oferecendo menos do que ele pode oferecer. Então, quando a gente para olhar isso, eu já rebato falando, depende muito, é um ponto que você trouxe lá atrás, que é o ticket médio, mas o ponto vai ser, dependendo do seu ticket, o esforço que você tem para conseguir gerar essas listas. Eu não vou falar que não dá para você pagar suas contas lá fazendo venda com essas listas gratuitas que você mesmo comentou, Paulo. Mas o grande problema é, se eu preciso gastar muito tempo para conseguir abrir um site lá, X, ficar exportando a Receita Federal, vou exportando um por um dos meus contatos, não necessariamente esses contatos vão estar corretos, e aí eu já abro um funil gigantesco que eu gastei lá 40%, 50% do meu tempo simplesmente para construir isso. E aí depois eu tento me conectar, a maior parte eu nem vou me conectar, no final, honestamente, se eu jogar 1000 contatos dentro de um funil, eu vou conseguir fazer pelo menos uma venda. Só se a pessoa não tiver noção nenhuma de comercial, ela não vai conseguir fazer uma venda. Mas o ponto é, quanto tempo você gastou para trazer aqueles 1000 contatos lá no topo do seu funil e quanto que efetivamente essa uma venda que você trouxe, ela te trouxe de grana? Porque aí acaba que muitas vezes a prospecção não se paga. Por isso que tem N formas de você fazer isso de uma forma gratuita, mas o que é mais caro? Investir numa solução igual uma Econodata, ou você ficar pagando lá. Tem alguns estudos que mostram que normalmente quando a gente pega uma operação dessa baseada ali no vendedor sofredor, pelo menos 60% do tempo desse cara é gasto só fazendo besteira, só fazendo funções que não estão efetivamente ligadas à venda, que é apresentar a solução, fazer um follow-up, alguma coisa do tipo. Então, tem uma pesquisa do Gartner, diz isso, né? Dois terços do tempo do cara é gasto com atividades não relacionadas à venda. E o vendedor podia estar vendendo. Esse que é o grande problema. Tem gente que não vê esses dados. Ele acha que realmente o vendedor ele tem que se virar. Então, quando você vem apresentar para essa pessoa uma solução, falando, olha, dá para você fazer assim, mas dá para você fazer o seu vendedor. Não é que você está propondo que o vendedor seja ali aquele gato gordo que basicamente ele não vai trabalhar em nada. Você está propondo que esse vendedor apresente mais sua solução, faça mais follow-ups e no final, dando tudo certo, é o que os números mostram, ele vai converter mais. Então, eu acho que o grande ponto da construção de lista, do valor da construção de lista é esse, quanto que você está gastando para criar aquela lista e quanto que efetivamente de lucro essa lista está te trazendo, correto, Paulo? Legal, perfeito, é isso mesmo. Eu acho que o investimento compensa, né? Só se você for botar na ponta do lápis o tempo gasto dos vendedores montando lista na unha, na mão, vai ver que não vale a pena, que sai muito mais barato contratar uma ferramenta para se economizar esse tempo e converter isso em tempo de vendas. Então é realmente muito bem colocado. Legal. Tem um ponto aqui que assim que eu já optei, ok, eu vou começar a fazer o outbound dentro da minha operação. Dentro do outbound eu já sei mais ou menos quem eu quero prospectar, fiz uma segmentação pelo segmento, por porte, encontrei ali onde mais ou menos eu sou bom, o meu produto é bom para aquela pessoa. Agora, o grande ponto que a gente traz é como que eu faço essa prospecção? Como que eu defino essa cadência que você já tinha me dito? O que é melhor para trazer numa prospecção? Eu mando e-mail para essa pessoa? Eu vou para meios mais analógicos? O que você tem para falar sobre essa parte de prospecção? O que você acha que normalmente dá mais certo na prospecção, Paulo? Legal, bacana.
Eu acho que o primeiro ponto é definir o canal, né? Com que canal que a gente vai trabalhar, que a gente vai prospectar. Uns defendem cold call, outros defendem cold e-mail, enfim. Eu particularmente, cada um tem a sua opinião, mas eu particularmente eu defendo os dois. Né? Eu acho que tem momentos mais apropriados para um, momentos mais apropriados para outro. Nós mesmos aqui dentro, a gente faz prospecção por e-mail, enviando cold e-mail, só que em muitos casos a gente não consegue o e-mail da pessoa, não tem o e-mail, só que tem o telefone. Então nesse caso eu posso ir para o telefone. Então, quanto mais opções de canais eu tiver, eu acho que é melhor. Você está aumentando o número de pontos de contato. Exato. Né? Então esse é o primeiro ponto, assim. O segundo é o que você comentou, né, da cadência. Como é que eu vou montar essa cadência? Quem prefere o e-mail acaba montando uma cadência só com e-mails. Né? O e-mail tem a grande vantagem de ser escalável. Né? Você consegue escalar e montar automações aí de uma forma muito mais fluida. Já cold call é 1 a 1, então você perde em escala. Então Sim. Você pode montar uma cadência em e-mail, né? E conseguir ter uma alta produtividade com isso. Ou você pode ter uma cadência com cold call, né, com várias ligações, tentando o primeiro contato, o segundo contato, o terceiro contato, e com isso perder em escala, mas ganhar em pessoalidade, ganhar em personalização, né? Você vai estar em contato direto com o seu suspect e vai ouvir sua voz, enfim, isso também tem suas vantagens. Então, a cold call ela é boa por causa disso, né? Ela acaba trazendo mais proximidade do suspect com o interlocutor, com o vendedor. Então, acho que é um bom caminho. E aí você pode montar a sua cadência, que pode ser uma cadência mista, que particularmente é a que eu gosto mais. Você vai por múltiplos pontos de contato. Vai, manda um e-mail, não respondeu o e-mail, tenta o telefone, aí respondeu o telefone, aí responde de novo com o e-mail, e assim você vai envolvendo mais o suspect, né? E aí usando outros pontos de contato, como o LinkedIn também. Então, adiciona o cara no LinkedIn, ele vai lembrar de você, você está adicionando, então é mais um ponto que ele lembra, mindshare, né? Exato. Você tá entrando na mente do potencial cliente. Então, tudo isso são técnicas, né, que a gente pode usar para fazer a prospecção. E outra coisa que eu acho muito legal é especializar a equipe de vendas, né? A gente ter um SDR, que é um pré-venda que faz inbound, ter o BDR, que é o pré-venda que faz outbound, que é o cara que vai prospectar, ter o closer, que é o cara que faz o fechamento, e ter alguém de inteligência de mercado, que é quem vai... Desculpem. Que é quem vai montar essas listas, né? Quem vai trabalhar essas listas e enviar para o BDR. Então, acho que com isso se monta aí uma estrutura de prospecção, além das ferramentas que podem se utilizar, né? Como o Hamper para fazer a própria cadência de e-mails, né? Econodata para ter fonte de dados, se trabalhar com CRM também. Então, acho que isso monta um bom fluxo de prospecção aí para quem quer trabalhar com prospecção B2B. Justíssimo. O grande ponto que eu tenho bastante receio quando a gente vai falar de tarefas mais manuais na prospecção é você estar míope quanto ao seu ticket médio. Sim, quanto mais barato for o seu produto, mais você tem que vender. Então, você precisa ter mais escalas. E aí eu tenho dificuldade em pessoas que chegam para mim e traz um fluxo lindo lá, falando, olha, no D0 eu vou me preparar, no D1 eu vou ter um touchpoint X, no D2 eu vou ter um touchpoint... Sim, mas não tem escala, né? Exatamente. O grande ponto é você entender qual que é o seu produto. A primeira coisa que você tem que fazer é entender qual que é o seu produto, quem você quer conversar. Eu consigo efetivamente alcançar essa pessoa por e-mail, consigo alcançar essa pessoa por LinkedIn. Tem gente que faz prospecção por WhatsApp, aí eu acho que não vem ao caso eu falar se eu gosto ou não, mas o grande ponto é como que eu consigo endereçar essa pessoa? E depois que eu sei como que eu consigo endereçar, é escalável fazer dessa forma? Não adianta. Deixa eu só te interromper, Fábio. Você citou em vários momentos o ticket médio, né? E aí, em função do ticket médio, dizendo o que deve se fazer ou não. É perfeito isso. Tem uma frase do Edson Rigonati, da Stella Investimentos, que ele diz o seguinte: me diz o teu ticket médio que eu te digo quem é essa.
Ignote, ele manda bem pra caramba, mas é exatamente isso. É exatamente isso. Tem pessoas que, às vezes, eu vou numa feira, vou num evento, ela fala, Fábio, tá aí, fala pra mim como que eu vou prospectar, o que eu tenho que fazer para efetivamente vender, e sem saber nada da empresa, sem saber quanto que é o produto dela, não dá para eu falar qual que é a fórmula mágica, porque inclusive não tem magia na prospecção, é preparo, entender seu mercado, entender seu produto e ir atrás. Quando eu falo de prospecção, normalmente eu tendo a trazer uma cadência de e-mail exatamente pelo ponto que você estava falando, de trazer escalabilidade. Muitas vezes eu não consigo, por telefone, como eu só consigo abordar uma pessoa por vez, ou eu pego um BDR, jogo aquela pessoa no canto e falo, liga, e aí eu faço essa pessoa fazer 60, 70, 100 ligações por dia, e aí eu tô focado só em volume, muitas vezes essa pessoa não traz qualidade para dentro da minha operação, e honestamente, uma pessoa com esse perfil de prospecção, já é difícil encontrar bons profissionais de vendas. Vendas já é uma coisa muito estigmatizada, porque normalmente eu ouço bastante gente falando, se nada der certo, eu vou para vendas. Parece que ser vendedor é muito simples e, infelizmente, não é. Eu gostaria que fosse um pouco mais fácil, porque minha vida, às vezes, é bem complicada. Mas o ponto já é difícil encontrar essa pessoa, Paulo. Eu jogo na mão dela uma situação onde ela precisa trabalhar ligando, e muitas vezes não trazendo resultado, ou essa pessoa acaba saindo da minha operação, ou eu acabo precisando desligar essa pessoa da operação. Quando eu acredito que faça bastante sentido trazer a ligação para o jogo, é quando a pessoa me dá a famosa janela de oportunidade, que eu já ouvi esse termo em várias outras áreas, mas, sei lá, peguei esse e-mail que o Paulo comentou, disparo eles por algum meio tracking da vida, consigo identificar que a pessoa abriu o meu e-mail, e naquele exato momento, como ela tá, quando ela abriu o meu e-mail, primeira coisa que mostra é que, no mínimo, ela não está fazendo um webinar igual a gente nesse exato momento, ela não está numa reunião muito importante, ela não está fazendo alguma coisa que não dá para ela me atender, então isso já aumenta um pouco o potencial dela me atender ou não. Se ela abrir o meu e-mail, no mínimo, no pior dos casos, ela tem o nome do vendedor, ou tem o Fábio Ribeiro lá dentro, na cabeça dela meio que fresco, e tem o nome da empresa meio que fresco. Quando eu ligo para ela, a chance de eu conseguir me conectar naquele exato momento é muito maior, 2, 3 vezes maior do que se eu simplesmente fizer uma ligação no melhor momento para mim. Eu acredito que eu gosto de chegar aqui para trabalhar às 8h30, 9 horas eu começo a trabalhar, das 9 às 10 eu planejo o meu dia, e das 10 ao meio-dia eu simplesmente vou ficar fazendo ligação porque é o melhor momento para mim. Então, eu gosto, sempre que eu vou falar de cadência, eu gosto de atrelar algum nível de inteligência, nem que seja uma inteligência mínima dessa que eu acabei de citar, ou de ferramentas que conseguem analisar quais são os melhores momentos para aquela pessoa atender ou não minha ligação. Mas com isso que você falou de, olha, eu tenho que fazer alguma coisa mais mesclado de mandar um e-mail, fazer uma ligação, com certeza, em vários casos ela converte muito mais, mas o ponto é simplesmente não fazer porque todo mundo está falando que tem que ser feito. Entender qual que é a sua operação, qual que é o seu produto, mais uma vez eu vou bater no ticket médio, e desenhar alguma coisa focado para o seu produto, para o seu modelo. E claro, quando eu paro para analisar, principalmente aqui dentro da Hamper, já que é nisso que a gente é bom nessas cadências que o próprio Paulo citou, as pessoas muitas vezes esquecem que dá para a gente fazer uma reprospecção. Ela esquece que dentro do CRM lá, que ela está gerindo os dados dela, tem vários caras lá que ela poderia simplesmente pegar e colocar numa outra cadência. Então, o ideal é você fazer cadências de prospecção, seja uma cadência mesclada, seja uma cadência focado mais com disparo de e-mail ou etc, e fazer cadências de reprospecções. É isso que vai trazer ali uma conversão mais efetiva para a sua operação. Concorda comigo, Paulo?
Muito legal, faz todo sentido. Acho que essa questão de janela de oportunidade foi muito bem colocada. Tem momentos que são o ideal para a gente ligar para o prospect, né, e fazer o contato. Só que como saber esse momento, né? Exato. Então tem ferramentas, né? Vocês aí mesmo tem isso que indicam, né? Se o cara abriu o e-mail, né? Fez o tracking do e-mail. Se abriu sua proposta, se clicou num link, então se é o momento de ligar para ele quando ele abriu a proposta, poxa, ele está abrindo a proposta, é a hora certa de falar com ele e conversar. Então, essa questão de janela de oportunidade faz todo sentido, e aí entra a tecnologia para nos ajudar a encontrar a janela certa. Exatamente. Hoje a gente vive uma época tecnológica, a gente tem que usar isso a favor. Quanto menos você trouxer a tecnologia para o seu lado e mais você ser aquele vendedor, acho que é o vendedor roots que o pessoal fala, aquele vendedor que trabalha lá com a camisa aberta, meio o Agostinho Carrara, o cara não quer trazer nada de inteligência pro trabalho dele. Ele basicamente ele só quer fazer porque ele sabe que se ele fizer, no final ele vai dar certo. E realmente vai dar certo. Só que ao mesmo tempo tem um cara lá do seu lado fazendo dar certo 10 vezes melhor do que você, gastando menos tempo, ficando menos com cabelo branco do que você. Então eu acho que trazer a inteligência pro negócio sem sombra de dúvidas é essencial. E aí eu acho que a gente já sabe que é exatamente tudo isso. A gente já sabe que a gente vai prospectar outbound, a gente já sabe mais ou menos quem que a gente vai conversar. A gente já conseguiu criar ali uma lista, a gente conseguiu ali ter uma fonte saudável de geração de lead e a gente já sabe quais canais a gente vai usar para prospectar essa pessoa. O que você tem de dica prática, Paulo, cara, faz isso. Normalmente eu ouço dando muito certo pessoas que fazem isso, aquilo, para disparar e-mail, para fazer uma abordagem, seja por LinkedIn, alguma coisa do tipo. Traz para quem está assistindo com a gente algumas dicas aí práticas para trabalho na prospecção. Legal, bacana. O primeiro é não dar tiro para tudo que é lado. Né, ter o foco, que nem eu comentei antes, eu acho que é super importante. O segundo, que é uma coisa frequente que acontece, assim, que é muito importante a gente citar, é resiliência no processo, acreditar no processo. Né? Se você está implantando uma ferramenta nova, não dá para esperar que no mês seguinte já vá se trazer resultados. Né, que já vai estar bombando as vendas. Não, nunca vai ser um tiro de 100 metros, né? É uma maratona que a gente vai correr junto. Então, esse ponto é sensacional. É muito importante isso. Então, é uma maratona onde, mês após mês, a gente vai tendo melhorias incrementais que vão tornando o processo melhor até fazer ele funcionar. O brasileiro, ele acaba desistindo muito fácil. Ele não tem resiliência. Ele diz, não funcionou no segundo mês, vou jogar fora isso aqui porque não está funcionando. Essa ferramenta não funciona. Terrível mesmo. Não, mas peraí, só testou 2 meses, né? Pô, se testar 6 e não funcionar, ok. Então, eu acho que esse é o segundo ponto, a segunda dica prática, assim. Tenha resiliência, acredite no processo, porque funciona, o negócio dá certo. Nós temos aí centenas de clientes mostrando que isso funciona, com depoimentos, com números que incrementaram as vendas. Então, eu já vi de perto, inclusive semana passada eu estava em São Paulo, fui visitar cliente, visitei um grande grupo lá e vi funcionando de perto, assim, o time de prospecção deles. Então, o negócio funciona. Se consegue funcionar lá, consegue funcionar na sua casa também. É uma questão de ter resiliência. Então, acho que esse ponto é fundamental também. E aí tem pequenas dicas práticas, assim, que podem ajudar a gente. Me desculpem. Tranquilo. Tem uma dica muito legal, que é para furar gatekeeper, né? Quando está se prospectando, a gente tem que muitas vezes passar pela secretária ou pelo analista que está atendendo, enfim, até conseguir chegar no decision maker, né? E muitas vezes não se consegue. Então, uma dica para se passar é dizer, estou falando aí contigo, enfim, né? Falando com a secretária, enfim, eu gostaria de falar com o fulano de tal, porque eu tenho um ingresso para um evento que eu gostaria de convidá-lo para ir junto comigo, ou de entregar esse ingresso para ele. Então, essa dica foi um cliente nosso que nos deu, funciona super bem, disse que foi um hack, assim, que incrementou muito as vendas, só aí você realmente tem que ter o evento para passar, né? Exato. Não pode ser migué, né? Então, essa é uma outra dica legal.
Outra coisa que funciona muito, só uma última dica, então. Não, por favor. Falar de indicação, né? Você pedir indicação. Quando você está no telefone, citar o nome de um conhecido, faz toda a diferença. Né? Quebra o gelo, gera confiança. Então, se tiver essa arma na mão, utilize, que vale a pena. Eu tô vendo várias empresas, não só empresa grande, bastante empresa pequena, principalmente o pessoal que eu converso aqui, fomentando muito parceria com outras empresas. Então, eu sei que basicamente é desenvolvendo ali um programa de canal. Olha, me indica pessoas. Eu vendo uma plataforma que ela é muito boa para empresas, só que um dos caras que vão ser mais beneficiados são os contadores. Então eu vou criar uma rede de contador que não vai pagar pela minha plataforma, mas esse cara consegue me trazer pessoas e eu consigo citar o nome dele. Eu consigo ligar para a pessoa, mandar um e-mail para a pessoa falando: ô fulano de tal, tudo bem? O Antunes me indicou conversar contigo a respeito disso. Quando eu trago esse referral, é muito mais fácil eu conseguir converter, é muito mais fácil a pessoa responder a minha prospecção. Um ponto, principalmente quando eu falo aí de cold mail, que eu tenho escutado bastante pessoas que reclamam para mim de: Fábio, algumas vezes não converte o meu cold mail porque eu não sei, eu tô fazendo cadência, eu tô disparando, eu tenho gente, mas quando eu vou dar uma analisada ali dentro do cold mail dela, ela acaba pulando. Tem o famoso funil de vendas e de marketing também. Eu acho que dá para trazer o funil de marketing, onde muitas vezes a pessoa com quem eu estou conversando, ela nem sabe que existe aquele problema. E aí, do nada, eu já estou mandando o meu primeiro cold mail falando: cara, toma 50% de desconto aqui, contrata a minha solução. A pessoa nem sabe que existe o problema, não faz sentido nenhum eu estar batendo no fundo do funil. Então, aqui eu vou voltar um pouco mais lá na parte da cadência. Quando eu for definir as minhas cadências, primeiro eu tenho que saber com quem eu estou conversando. Por isso que eu acho que é bom eu clusterizar. Eu acho que você nichar com quem você está falando, você fechar em algumas caixinhas quem você está falando é o que converte, porque quando você fecha em caixinhas, você consegue personalizar a sua mensagem. Claro que, mais uma vez, eu vou estar falando de ticket médio, porque tem momentos quando eu estou vendendo uma solução igual o próprio Hamper, eu estou vendendo uma solução ali de um ticket médio não tão baixo, mas não é alto. Eu preciso trazer volume, então eu não consigo abrir o site da empresa com quem eu estou conversando, faço ali um memorando, escrevo N informações e mando lá no... Eu tenho certeza que esse cold mail vai converter muito melhor do que uma coisa mais genérica. Só que eu vou conseguir fazer uma coisa tão personalizada para 5 pessoas por dia. Se eu tiver um retorno de 10%, a cada 2 dias eu vou ter um único retorno. Se eu preciso de 10 reuniões para fazer uma venda e meu ticket médio é 200, 300 reais, eu não tenho dúvida de que em menos de um mês a sua operação vai estar fadada ao fracasso. Então, primeiro, saiba com quem você está conversando. Quando eu souber com quem eu estou conversando, personaliza a mensagem para aquele perfil de pessoas. Então, eu crio lá uma caixinha só com gestores de tecnologia que trabalham em indústria farmacêutica de São Paulo. É muito provável que essas pessoas, elas tenham ali os mesmos problemas, elas têm uma rotina parecida, elas dominam os mesmos jargões, elas fazem e falam as mesmas coisas, muito provável. Então, se eu fechar todo mundo numa caixinha e disparar uma mensagem personalizada para uma única pessoa, eu consigo conversar com 20, 30, 100 pessoas ao mesmo tempo. Então, o grande ponto é clusterizar com quem você vem conversando e é claro, quando a gente vai falar principalmente de cold mail, mais uma vez, não faz tanto sentido eu mandar um e-mail com uma imagem gigante. Isso eu ouço bastante pessoas falando, as pessoas que chegam para mim falando principalmente de e-mail, disparo de e-mail, são os caras que estão acostumados a mandar aquela famosa mala direta. São pessoas que chegam, Fábio, eu já tenho ali uma apresentação bonita, eu tenho um e-mail que o pessoal de artes fez, que é todo colorido, chama muita atenção, nossa, ele tá lindo.
Mas quando você mandar um e-mail que tem uma imagem, que tem um anexo por um servidor que nunca conversou contigo, a chance desse e-mail ir parar lá numa caixa de spam é gigantesca. Então, tenta mandar alguns e-mails mais sóbrios, sem imagem, sem hiperlink, um e-mail de texto mesmo, sem ter anexo, etc. Uma mensagem mais direta. Imagine que você encontrou o Paulo numa feira e pegou lá o cartão do Paulo. Quando você for mandar um e-mail para o Paulo, se você tem um cartão dele, é muito improvável que você vai mandar: prezado Paulo, como vais as coisas? Você vai conversar um pouco mais direto para ele. Olá, Paulo, tudo bem? Cara, eu te encontrei numa feira e eu peguei seu contato. Vamos bater um papo a respeito disso daqui? Então, quando você consegue ser um pouco mais direto e demonstrar, a pessoa acaba sentindo mais segurança naquela conversa, ela sente que ela já te conhece e normalmente ela tende a te responder de uma forma mais objetiva. Correto, Paulo? Tem alguma outra coisa para trazer nessa parte de dica prática mesmo? Cara, sempre tem um monte de coisa, né? né? Mas, eu acho que tem outras coisas que a gente pode citar também, né? Eu acho que na prospecção, o que você citou agora um pouco também, o rapport é muito importante. Então, quanto antes você conseguir gerar rapport com o seu interlocutor, melhor, né? E aí tem várias formas de se fazer isso, né? Procurando assuntos em comum, procurando pontos em comum. Um exemplo vocês são apoiados pela Endeavor também? Nós também somos apoiados pela Endeavor. Pronto, já criou um elo em comum, né? Ou sei lá, nós também somos de Porto Alegre. 2 empresas de Porto Alegre. Então, acho que a criação desse rapport é importante. E outra coisa também que a gente acabou não entrando muito, então vou falar aqui no final, como último ponto, é a qualificação, né? Eu acho que a prospecção, a gente faz a prospecção B2B, faz a prospecção ativa, e aí tem toda a questão de como qualificar os leads da melhor forma para se passar para os fechadores, né? Se gerar SQLs para os closers. E aí tem várias formas de fazer isso, tem várias metodologias, e uma que a gente gosta muito, que usa aqui, é o BUNT, né? Que é o Budget, Authority, Need and Time. Então, vê se o lead tem orçamento, se ele tem autoridade, se é a pessoa certa que está falando, é o decision maker, se ele tem aquela necessidade, ou seja, se a gente está resolvendo o problema dele, e se ele está no tempo certo, né? Se ele está no momento certo, propício para compra. Então, acho que a qualificação é muito ligada à prospecção, assim, são assuntos muito próximos e é muito importante a gente conseguir dar devida atenção à qualificação. Justíssimo. Eu acho que eu separei N conteúdos, daria para a gente ficar falando aqui pelo menos umas 5, 6 horas. Eu queria agora, acho que basicamente o conteúdo que a gente queria passar é esse, mas eu estou vendo que o pessoal está comentando aqui algumas coisas, levantaram algumas perguntas, então bora ajudar o pessoal com essas perguntas? Bora. Vamos lá. Eu vi aqui que a GK Brantes, aí eu não sei se é Gabriela, alguma coisa do tipo. Qual a melhor estratégia para inbound e outbound para uma consultoria especializada em gestão de risco que está começando? Você começa a responder essa? Olha aí, bem específico, hein? Bem específico, para uma consultoria, né? Uma consultoria é uma empresa de serviço que não tem produto, então ela está realmente procurando vender o serviço dela, né? E eu acredito, no caso dessa consultoria, tá? Opinião minha, tá? Que eu faria outbound, eu iria focar muito mais no processo de prospecção do que no inbound. O inbound seria muito difícil atrair clientes, principalmente atrair clientes grandes, né? Acabaria atraindo clientes pequenos, e consultoria acaba trabalhando com um ticket maior para realmente conseguir se sustentar. Então eu iria pelo caminho do outbound, né? E aí iria fazer uma prospecção muito que nem você falou, Fábio. Eu iria focar num segmento específico, num nicho específico, dizer, eu vou começar a trabalhar com empresas de TI de São Paulo de porte grande. Ia focar nesses caras. E aí eu ia montar o meu speech, meu discurso de venda, todo focado para esses caras, falando o jargão deles, tendo uma comunicação muito mais assertiva com esse segmento, né? Atacado esse segmento, eu iria para um outro segmento, eu iria um segmento por vez. Aí eu vou para indústrias
de porte médio de São Paulo, sei lá. E aí iria atacar esses caras. Então eu iria fazer essa estratégia. Eu não gastaria tempo com inbound, iria focar bem no outbound, bem na prospecção ativa, ia conseguir dados de contato e ia focar em nichos específicos. O grande ponto aqui, quando a gente traz o inbound já no primeiro momento, querendo ou não, é muito comum em que as pessoas tragam um inbound para dentro da operação, e eu acho mega justo, mas a gente tem que sempre lembrar que o inbound, diferente do outbound, que você consegue ter um resultado mais a curto prazo, é alguma coisa mais a médio, longo prazo. Quando eu vejo alguns entusiastas falando de tempo, normalmente pelo menos você demora ali uns 9, 10 meses, um ano para começar a gerar lead de uma forma saudável. Pelo que eu entendi, essa pessoa ainda está começando agora o processo dela, e normalmente quando você começa, você precisa vender. Então, se você precisa vender, não dá para você ir colocando num primeiro momento, já que quando a gente começa uma operação, a gente está bem com poucos recursos para conseguir alocar. Eu só tenho muitas vezes uma única pessoa que vai trazer pessoas, vai apresentar a solução, vai fazer follow-up e vai vender. Então o ideal é esse foco que o Paulo falou. Então tenta entender, dá uma olhada interno na empresa, tenta entender se você já tem algumas vendas. Eu acho que case é uma coisa que ajuda muito numa prospecção outbound. Então, vê se você já fez alguma venda. Se sim, tenta seguir naquele segmento, tenta pegar, eu estou vendendo muito para empresa de tecnologia. Eu vou focar em empresa de tecnologia. O legal é você pelo menos ter ali umas duas cadências, uma focado para empresa de tecnologia, para diretor financeiro de empresa de tecnologia, e outro para um cara de compliance, porque aí com isso você consegue de início já entendendo para quem que você converte melhor, se você consegue vender melhor indo numa pegada mais financeira, se você consegue ir mais uma pessoa de compliance. Muitas vezes, se você vende para empresa menor, não tem o cara de compliance, então você vai ter que entender se é o dono. Então cria ali algumas cadências e difere pelo menos em duas. Ou departamento ou difere segmento. Eu vou prospectar uma empresa de tecnologia e vou prospectar uma agência de marketing, não sei, alguma coisa do tipo. Isso vai trazer uma noção mais clara de se você está bem ou mal dentro daquele segmento. Bom, tem mais uma pergunta aqui. A quantidade de funcionários, do Leandro Fernandes, a quantidade de funcionários pega do eSocial ou Caged? Entendi. A questão da variável da empresa, quantidade de funcionários, né? Exato. Legal. Essa variável realmente ela não é tão fácil de conseguir. Ela tem algumas restrições, né? No nosso caso, nós temos algumas parcerias de dados com parceiros, e essa variável veio de um dos parceiros, né? Então esse é o caso da Econodata. Mas você pode conseguir quantidade de funcionários parcialmente, não de todas as empresas, no PAT, no Programa de Amparo do Trabalhador, né? No CAGED, que você comentou, não lembro se tem, ou se tem, é o PAT que está dentro do CAGED, se eu não me engano. Então, o PAT vai conseguir quantidade de funcionários, mas numa quantidade relativamente pequena de empresas, tá? Mas você lá consegue alguma coisa. Tem redes sociais que a empresa acaba trazendo, igual o próprio LinkedIn. Eu sei que se você usar o Sales Navigator, dá para você fazer um filtro ali por funcionário, mas, claro, o grande ponto aqui vai ser, precisa ter uma empresa para conseguir trabalhar esses dados, seja uma Econodata consegue fazer um filtro desse, eu preciso ter um investimento para ter o dado mais trabalhado. Bom, eu falei de Sales Navigator, a Cabrance também fez. Aqui eu estou falando eu não sei se é A ou O, tá? Mas vamos lá. Fez uma outra pergunta. O que há de interessante em ferramentas que sejam similares ao LinkedIn Sales Navigator? Tá. Eu não conheço ferramentas tão similares ao Sales Navigator, já que ele se baseia totalmente dentro da plataforma do LinkedIn. Eu preciso ter ali um banco de dados, eu preciso ter pessoas para conseguir fazer o filtro. Pode ser que a pessoa está perguntando a respeito de ferramentas que fazem a captura do e-mail, será que é isso? Ou ferramentas similares?
aqui ficou um pouco vago o que eu vou trabalhar. Tem outras redes sociais, o grande problema, se você vai usar um Facebook para fazer prospecção, ele não é uma ferramenta corporativa, então o legal, eu vejo bastante pessoas indo em grupos de discussão, então eu sei que eu resolvo esse problema e tem grupos que tem esse problema lá dentro do Facebook, então o máximo que eu consigo, porque aí os próprios usuários se segmentaram e criaram aquele grupo, então você consegue abordar elas, e tem ferramentas lá que fazem a captura do e-mail. Normalmente ele pega informações como o nome, o cargo, a empresa da pessoa e consegue descobrir o e-mail corporativo, e aí eu vou para uma outra plataforma. A própria Hamper faz isso também. Eu não sei se isso responde a sua pergunta, mas eu acho que é mais ou menos isso. Tem alguma coisa para complementar, Paulo? Não, acho que é isso mesmo, acho que é isso que ela estava buscando. Tá. Tem a última pergunta aqui. O Jonathan Barço acabou de mandar um abraço para a gente, agradecer o Webner, e ele tem uma demonstração agora às 5 horas, então alguém aqui do time está falando com ele. Vamos fechar. Tem a Simone Cordeiro, ela está perguntando, lá no início da conversa você citou alguma ferramenta americana, ela está perguntando qual que é o nome da ferramenta? A que eu falei no início? Tá, eu falei 3 ferramentas gringas de base de dados, tá? Uma delas se chama Zoom Info, tá? A outra se chama Hoovers, com H e 2 Os. E a terceira se chama D&D, Dun & Bradstreet, D e B. Dun & Bradstreet, são as 3 ferramentas. Bom, eu acho que é isso, já responderam as dúvidas, tem alguns outros comentários aqui do pessoal, mas eu acho que na macro é isso, a gente combinou de sentar aqui, compartilhar nossa operação por 1 hora, eu acho que o objetivo foi concluído. Eu queria saber se tem alguma mensagem para deixar de final aí, Paulo. Legal, tenho sim, eu gostaria de novo de agradecer aí, Fábio, pela oportunidade, pelo bate-papo. Foi muito enriquecedor aí, a gente trocou várias figurinhas, gostei bastante, então muito obrigado pela oportunidade. Queria agradecer também o pessoal aí que nos assistiu aí, então obrigado pessoal, obrigado pelas perguntas, né, obrigado por ter assistido. E prospecção B2B é isso aí, é resiliência, a gente tem que insistir, tem que acreditar no processo, mas funciona, né? Nós temos aí centenas de clientes e mostrando que o negócio realmente funciona, então dá para aumentar muito as vendas com esse tipo de... Tem que acreditar no processo e fazer a coisa certinha. Se fizer a coisa certa, você acaba tendo um resultado muito bacana, relativamente rápido, de incremento aí até no seu faturamento. Sensacional. Bom, eu queria fechar também agradecendo a você, agradecer ao pessoal aí da Econodata pela disponibilidade de bater esse papo, querendo ou não, normalmente a agenda tá sempre cheia, eu vi que você tinha alguns eventos nas últimas semanas, então você abriu um espaço para esse bate-papo, foi sensacional. Eu queria falar com você que está assistindo, que basicamente não desiste da prospecção. Muitas vezes você vai começar a prospectar, principalmente nos primeiros momentos, vai dar muito errado antes de dar certo, a não ser que você seja o maior pé quente. Tende a dar errado até dar certo, mas se você for bem assistido, e aí tem soluções boas no mercado, a Econodata, pode conversar com o pessoal da Hamper, que o pessoal consegue te ajudar também, né, nessa etapa, mas se você for bem assistido, entender o seu processo, construir cadência, ter uma geração de listas bem previsível e saudável, claro, com certeza você vai conseguir gerar os leads que o seu time comercial precisa, vai gerar as reuniões que você precisa e no final do mês vai bater sua meta. Fechado? Bom, Paulo, eu acho que basicamente é isso.